Fala pessoal, hoje às 7 horas tem Maracanã Internacional, o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida o Inter venceu por 1-0 no Beira-Rio, um jogo que teve polêmicas de arbitragem, anularam os gols do Inter. E hoje o Inter vai enfrentar o Maracanã não na casa deles, que é lá no Ceará, e sim em Florianópolis, no Orlando Scarpelli, porque o Maracanã vendeu o mando de campo para arrecadar uma grana, porque sabe que é bem difícil passar do Inter. E analisando o momento dos times, Maracanã ele está no grupo A2 da Série D. Na Série D são 8 grupos com 8 times e no seu grupo o Maracanã está em sexto lugar de 8 times, com 5 pontos em 5 jogos. Nos últimos 3 jogos, perdeu 2 e venceu 1. Mas o Inter também não está no momento legal não da temporada. Desde que enfrentou o Maracanã, teve 5 jogos. E desses 5 jogos, teve aquela sequência de 3 derrotas fora de casa. Daí ganhou do Nacional e empatou com o Mirassol. Ou seja, uma vitória, um empate e 3 derrotas. E o que tem de comum a isso? O Internacional escalando os 3 volantes, mudou o esquema, cansaço pelos jogos, a falta de confiança pelos resultados ruins. E o pior de tudo, estava vendo a prévia da escalação e o Inter deve vir de novo com 3 volantes. Parece, até pela coletiva que eu presenciei em Inter e Maracanã, do Roger, que ele só vai mudar esses 3 volantes quando voltar um dos pontas, quando voltar Vitinho, Carboneiro, enfim. Porque é impressionante, não está funcionando. O Internacional está perdendo a sua criação, o time está perdendo a velocidade de transição e toda a rodada é 3 volantes. E esse é um jogo decisivo. O Inter não pode brincar, porque a vantagem é curta, é de 1 gol de diferença. Tudo bem que o Inter vai estar diante a Colorados, porque vai ser lá em Florianópolis, que tem uma colônia de Colorados, uma colônia de também gaúchos, mas pra quê, né? Pra que jogar com 3 volantes contra o Maracanã, quando poderia ir pra cima e tentar matar o confronto ainda no primeiro tempo? Pra quê? E pegando essa semana da Copa do Brasil, os jogos de volta, já aconteceram 10 dos 16 confrontos. Hoje tem os últimos 6 confrontos para definir os times classificados para as oitavas de final. E até o momento, desses 10 confrontos que teve, só teve 2 surpresas, que foi o CSA ter passado pelo Grêmio e o Retrô ter passado pelo Fortaleza. De resto, os clubes conseguiram a vaga e alguns até conseguiram fazer bons placares, como, por exemplo, o Atlético Mineiro, que aplicou 4-0 no Maringá, o Bahia, que aplicou 4-0 no Paysandu, o Fluminense, que aplicou 4-1 fora de casa contra a Aparecidense, enfim. E o Internacional, que depois desse jogo vai ter no final de semana, no domingo, confronto contra o Sport, que também é decisivo, porque como o Inter começou mal o campeonato, nas primeiras 9 rodadas com 10 pontos, precisa vencer, precisa pontuar, para não correr risco de entrar na zona de rebaixamento no final de semana. Porque corre esse risco, o Inter é 15º, o Inter é 15º com 10 pontos, tem um Vitória, que tem 9 pontos, que é o 16º, o Grêmio, que tem 9 pontos, que é 17º, o Juventude, que é 18º, com 8 pontos. Todos eles, se o Inter bobear, algum deles pode acabar passando pelo Internacional. E o Inter tem que ganhar também pensando no seu objetivo, porque o objetivo do Inter é, via Brasileirão, é pelo menos estar no G6. Para isso, no momento está 5 pontos do Bahia, que é o time que fecha o G6. E trazendo então a escalação direitinho do Internacional, tem Antony ou Ivan, porque o Antony sentiu durante a semana e ficou essa dúvida, a tendência é ser Antony. Tem na lateral direita o Aguirre, que vem fazendo uma boa temporada. Provavelmente Vitão, vi que tem uma possibilidade de Rohel, mas duvido.
e Vitor Gabriel, que foi preservado no jogo contra o Mirassol, então volta para essa partida, e Bernabé na lateral esquerda. No meio de campo, Fernando, que foi preservado contra o Mirassol, deve jogar esse jogo contra o Maracanã. Além disso, a dupla Thiago Maia e Bruno Henrique, mas sinceramente eu torço que saia algum desses dois jogadores para ter 2 pontas, que um ponta é o Wesley, que vive numa fase de jejum de gols, e o outro ponta poderia ser, por exemplo, o Prado, que está relacionado para essa partida e inclusive é dúvida. E tem como meio armador Alan Patrick e lá na frente o Ricardo Matias, que vem aproveitando o momento, que foi bem contra o Nacional, fez gol contra o Mirassol e está ganhando uma sequência merecida. Eu gostaria de saber de vocês, qual a expectativa para esse jogo? Qual o palpite de vocês? Meu palpite foi 2-0 para o Inter no debate de segunda-feira. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento de Barbearia Independência e vocês podem acompanhar o Repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff. Mas eu quero acreditar que não vai ter 3 volantes contra o Maracanã. Daí já é demais. Daí é de novo querer recuar o time, é querer ter dificuldade na parte criativa.